Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro por cá, para a gente começar agora mais uma aula. Nessa aula, nesse bloco, nós vamos tratar aqui do assunto de Sistema Operacional Windows. Assunto importantíssimo para a sua prova. Então vem comigo, vem com a gente, vamos gabaritar esse tópico aqui, tá? Já quero também colocar à sua disposição meu contato lá no Instagram, que é o @Prof. Tiago Cordeiro. Fica à vontade, esse aqui é o nosso canal de comunicação, tá? Em caso de eventuais dúvidas, pode chamar, que nós estamos à disposição. @Prof. Tiago Cordeiro, beleza? Então nós vamos começar aqui falando, né, dos conceitos iniciais, das características iniciais do sistema operacional Windows, tá? Então olha só, vamos para a tela aqui, ó. Windows 11, de antemão, já antecipo para você que o Windows 11 é a versão mais atualizada, do sistema operacional da Microsoft que nós temos no mercado, tá? Então, a versão mais atualizada do sistema operacional da Microsoft é o Windows 11. Tá, professor, tudo bem, beleza, mas o que é um sistema operacional? O Windows é um sistema operacional, mas o que é um sistema operacional? Sistema operacional é um hardware, é um software, o que é ele? O sistema operacional é um software, tá? Só que não é qualquer software. Então, já fica ligado, já fica atento, ó, já vem comigo. Se a questão de prova disser que o Windows é um software do tipo software aplicativo, está falso. Porque na categoria dos softwares, tá? O Windows não é um software aplicativo, ele é um software básico, ele é um software essencial para o funcionamento da máquina. Se eu retiro o Windows da máquina, se eu retiro o Windows do hardware, a máquina para de funcionar. A máquina não vai mais ter funcionamento, porque não vai ter o gerente, não vai ter o cara que controla a máquina. Então já antecipo para você, o Windows é um software essencial, é ele que controla tudo dentro do computador, todos os recursos do computador. Então, olha só, o Windows, o que é um sistema operacional? É um sistema operacional, é um software fundamental, é essencial. Na prova pode aparecer o termo dizendo que ele é um software básico. Isso está correto, tá? E ele é tão básico por quê, professor? Porque é ele, ó, que intermedia a comunicação, é ele que cria a comunicação entre o usuário e o hardware. É ele que proporciona a comunicação entre o usuário e o hardware do computador. Sem ele, o computador seria incapaz de executar programas, de gerenciar arquivos, seria incapaz de realizar tarefas básicas. Então, olha só esse quadrozinho que eu trago para você aqui, ó. Aqui é o usuário. O usuário, ele quer se comunicar com o computador.
Ele quer se comunicar com a máquina. Tem como o usuário se comunicar com a máquina? Tem. Para que o usuário consiga se comunicar com a máquina, ele tem que ter o sistema operacional aqui, ó, proporcionando essa ligação. Então, é o sistema operacional que vai proporcionar o vínculo, a ligação entre o usuário e a máquina, para que o usuário consiga se comunicar. Então, olha só, nós vamos dizer que a finalidade do sistema operacional é proporcionar, aqui é o termo técnico que vai aparecer na prova. Olha como é que aparece na prova. Na prova vai dizer que o sistema operacional é ele que cria a interface, entre o usuário e a máquina. Professor, o que é que a prova quer dizer quando ela fala que é o sistema operacional que cria a interface entre o usuário e a máquina? Quando a prova diz ali pra gente, naqueles termos técnicos, né? Termo técnico, aí é o sistema que faz a interface entre o usuário e a máquina. O que é isso? É ele que proporciona a ligação da comunicação. É ele que cria o vínculo da ligação. Se o usuário quer usar a máquina, quem proporciona essa interação é o sistema operacional. É o sistema operacional que controla o computador. É ele que vai lá embaixo, desce lá no nível do hardware e controla a máquina. Então, nós vamos dizer que uma outra finalidade do sistema operacional é controla todos os recursos do computador. Todos os recursos do computador, tá? Ele consegue controlar todos os recursos do computador. O que é que significa dizer que ele consegue controlar todos os recursos do computador? Dizer que ele consegue controlar todos os recursos do computador é o mesmo que dizer que ele consegue controlar toda a parte de hardware. Ele sabe controlar a CPU, ele sabe controlar a memória, é ele que determina quais os programas vão ficar alocados na memória, quantos porcentos vai ser utilizado da CPU, é ele que faz esse gerenciamento. Então o sistema operacional sabe controlar o hardware e sabe controlar os outros programas que você tem instalado no computador. Então é por isso que a gente diz que ele controla todos os recursos da máquina. Ele controla o hardware e também controla o software, tá? É ele que controla também o software, tá certo? Beleza. Então, olha só, vamos avançando aqui, ó. Olha aí, ó. Se a prova perguntar qual é a finalidade, qual é o objetivo de um sistema operacional, conforme você viu na imagem, ele serve de interface entre o usuário e a máquina. E também ele sabe controlar todos os recursos do computador. Ele sabe controlar o hardware e também sabe controlar o software, tá certo? Perfeito. Bora avançar. E o que é o Windows 11, professor? O que é o Windows 11? O Windows 11 é uma versão do Microsoft Windows, tá? Ele é um sistema operacional desenvolvido pela empresa Microsoft. Então, a empresa que desenvolveu o Windows foi a Microsoft, tá? Ela desenvolveu o Windows para usar o Windows em vários tipos de equipamentos. O Windows ele pode rodar em computadores, tá? Ó, olha só o que ele traz aí pra gente, ó. O Windows foi desenvolvido para rodar em computadores, incluindo computadores domésticos e também computadores empresariais, incluindo laptops, PCs, entre outros. O Windows 11 inclui recursos que as organizações devem conhecer. Ele é construído na mesma base do Windows 10. O Windows 10 é o antecessor, tá? O mais atual que a gente tem é o Windows 11. Trata-se da versão mais recente do Windows. Ele oferece inovações focadas em melhorar a produtividade do usuário, tá bom? Então tá aí. O que é que eu quero que você extraia? O que é que eu quero que você extraia desse primeiro momento? Nesse primeiro momento, eu quero que você extraia o seguinte. O que é o sistema operacional? É hardware ou software? É um software, tá? E qual é a função dele no computador? A função dele, o objetivo dele é o quê? Proporcionar a interface, proporcionar a relação, a interação entre o usuário e a máquina. Então, resumindo, eu quero que você extraia isso. Além disso, se a prova perguntar, o sistema operacional, ele só controla o hardware ou ele consegue controlar tudo no computador? Ele consegue controlar tudo. Ele controla o hardware e também controla os outros softwares, os outros programas que você tem ali instalado. Perfeito? Então, resumindo, é isso. Agora nós vamos passar para as características. Vamos para as características. Olha só.
Vamos estudar agora as características. Características do Windows, esse sistema operacional que foi desenvolvido pela Microsoft. A primeira característica é que ele é um sistema operacional multitarefas. Professor, o que é que significa dizer que o Windows ele é multitarefa? Aqui eu te faço uma pergunta. Qual a pergunta que eu vou te fazer? A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: você consegue abrir vários programas enquanto você está utilizando o Windows? Ou você só consegue abrir um programa por vez? Por exemplo, será que você consegue abrir o seu navegador de internet e ao mesmo tempo digitar um texto? Ou você só consegue abrir o navegador e se você quiser digitar um texto, você tem que fechar o navegador para depois abrir o Word? Não, dá para você fazer várias tarefas, né? Dá para você abrir vários softwares, vários programas. Então, é essa característica que a gente chama de multitarefas. Então, dizer que o Windows é multitarefas é exatamente o ponto de dizer que ele permite que você execute várias tarefas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, tá aí. Olha só, na prova nós vamos dizer, então, que o Windows ele é multitarefa. Qual é o oposto de multitarefa? É dizer que ele é monotarefa. Dizer que ele é monotarefa tá errado, tá? O Windows ele é multitarefas, perfeito? Beleza? Então tá aí, capacidade de executar várias tarefas simultaneamente. Exemplo, dá para você usar um navegador enquanto ouve uma música em outros aplicativos. Imagina o seguinte, professor, então quer dizer que ainda existe sistema operacional monotarefa que só dá para fazer uma tarefa por vez? Existe. Só você pensar, as Smart TV, uma Smart TV, ela tem um sistema operacional. Ela tem um programa que controla tudo dentro dela. Então, os sistemas operacionais que são utilizados em Smart TV, por exemplo, eles são monotarefas. Por quê? Porque você só executa um aplicativo por vez. Ele não consegue rodar vários aplicativos ao mesmo tempo. Ou você abre um aplicativo ali de streaming para você assistir um vídeo, ou você abre o outro, não dá para rodar os dois. Então, o Windows não. O Windows aqui, nos nossos computadores, ele consegue executar várias tarefas, tá? Então, ele é multitarefas, não é mono. Então, vamos lá, O que mais que a gente tem? A gente tem aqui uma outra situação que ele também é multiusuário. Professor, o que é que significa dizer que o Windows é multiusuário? Significa que ele permite que vários usuários tenham contas separadas, cada uma com as suas configurações, cada uma com seus tipos de arquivos pessoais, cada um com as suas permissões dentro do Windows. Então, por exemplo, na sua casa, no seu computador, dá para você criar ali uma conta de usuário para você, uma conta de usuário para o seu filho, uma conta de usuário para a sua filha. Dá para você criar várias contas de usuário e esses usuários, esses 3 usuários, conseguem acessar o mesmo computador. Claro que não dá para usar os 3 usuários ao mesmo tempo, mas cada um vai ter o seu perfil de usuário separado, com os seus aplicativos, com as suas permissões, com as suas configurações, com os seus arquivos pessoais, tá? Então isso é dizer que ele é multiusuário, que ele consegue ali criar várias contas de usuário, tá? Outro ponto aqui, é que ele é um sistema operacional predominantemente gráfico. Isso aqui cai demais em prova. Professor, o que é que significa dizer que o Windows ele é predominantemente gráfico? Dizer que ele é predominantemente gráfico é dizer que ele é um sistema que trabalha no modo gráfico. O que é que significa dizer que ele opera, que ele trabalha no modo gráfico? Significa que você, quando está utilizando o Windows, você vai utilizar o Windows naquele ambiente amigável. O que é um ambiente amigável? Um ambiente amigável ele é chamado de interface gráfica, ou simplesmente chamado de GUI. O que é que significa GUI? Graphical User Interface, ou seja, interface gráfica do usuário. O que é uma interface gráfica, professor? Interface gráfica é você utilizar o sistema, operar o sistema com janelas e ícones. Quando você está, por exemplo, ali querendo abrir um arquivo, aí você visualiza o ícone do arquivo e dá um duplo cliquezinho lá com o mouse, isso é o modo gráfico. Quando você quer fechar a janela, você vê o ícone de fechar a janela, o xzinho lá, você dá um clique no X, ele fecha a janela. Então, o modo gráfico é isso. É você visualizar ícones e ir clicando nas janelas, abrindo a janela, abrindo um arquivo, visualizando o ícone. É o modo de você operar, de você usar o sistema no modo mais prático, no modo mais intuitivo. Porque existem, veja bem, existem sistemas operacionais que não são gráficos. Existem sistemas operacionais que são
sistemas no modo textual. O que é o modo textual? O que é o modo shell textual? O modo shell textual são aqueles sistemas mais antigos que você operava, quando você ligava o computador, só tinha uma tela preta e você tinha que ficar digitando comandos no teclado na tela preta. Ah, eu quero criar um arquivo, aí você digitava um comando. Eu quero fechar uma pasta, eu quero remover uma pasta, movimentar um arquivo de um lugar para o outro, renomear. Tudo isso era feito por meio de comandos de texto. Esses sistemas, eles eram chamados sistemas de shell textual, sistemas por terminal de comandos textuais, tá? O Windows, ele é predominantemente gráfico, ou seja, significa que a maior parte do Windows é gráfico. Mas não quer dizer que ele não tenha recursos para você operar no modo textual, porque ele tem. É claro que a grande maioria dos usuários vão utilizar de forma predominante a interface gráfica, porque é mais prático, é mais intuitivo de trabalhar no Windows assim, tá? Mas dentro do Windows também existe um recurso para você usar o Windows, para você operar o Windows no modo textual, tá? Então, se a questão de prova, professor, eu quero saber como é que vai cair na questão de prova. A questão de prova vai dizer assim, ó, é correto afirmar que o Windows ele é um sistema operacional predominantemente gráfico. É correto. É correto. Isso está correto. Agora, de modo algum, ou então, ele é exclusivamente gráfico e não tem a interface textual. Aí tá errado. Porque tem. Existem recursos de interface textual dentro do Windows, e nós vamos ver aqui, tá? Então, predominantemente, ele é gráfico. Olha só. Vejamos aí, ó. Sistema operacional predominantemente gráfico, interface gráfica, que a sigla no inglês é GUI, Graphical User Interface, tá? Então, o que é a Graphical User Interface? É a interface gráfica. É o modo de operar o Windows com janelas, com ícones, com menus e com ponteiros, tá? A grande maioria dos usuários operam o Windows no modo gráfico, porque é extremamente mais prático e intuitivo. Contudo, ele também possui a interface textual. Então, o Windows também possui a interface textual. Aqui, ó, olha como é fácil. Ó. Ah, eu quero abrir a lixeira, dá um duplo clique em cima da lixeira. Ah, eu quero abrir o menu iniciar, dá um clique em cima do menu iniciar. Isso é a interface gráfica, tá? Beleza, mas olha a interface textual. Olha como o Windows também tem a interface textual. Ele possui ferramentas de linha de comando textual, tá? Então eu não posso dizer que o Windows ele é exclusivamente gráfico e que não tem de modo algum a forma de operar no modo textual, porque tem. Existem os recursos nativos do Windows que também possibilitam, fazem com que o usuário consiga também trabalhar no modo textual, tá certo? Então bora avançar, ó. Avançando, o que é que significa CLI? Command Line Interface. É a interface por linha de comandos, tá? Então, o Windows aí, ele também tem essa interface por linha de comandos, tá? O Windows também possui a interface textual e oferta aos usuários a possibilidade de ser operado por meio de comandos textuais. Por exemplo, o prompt de comandos, o CMD. Professor, se a prova perguntar qual é o nome do recurso, de interface textual do Windows, é o prompt de comandos, o CMD. Ou também, em algumas versões, você tem o PowerShell, tá? Porém, não é tão prático como a interface gráfica. Geralmente, quem usa o sistema operacional por meio desse recurso são usuários mais avançados, com os conhecimentos mais técnicos, tá? Outro ponto que a gente precisa discutir é que o Windows ele é um sistema operacional. Sabe o que é que a prova vai dizer? A prova vai dizer que o Windows é um sistema operacional livre. Isso está extremamente falso. Livre, software livre seria o Linux. O Windows não. O Windows ele é um sistema operacional proprietário, desenvolvido pela Microsoft, protegido sobre direitos autorais e o código-fonte dele é fechado, tá? Então ele é um sistema proprietário que traz ali diversas restrições. Ó. O Windows é um sistema operacional proprietário, ou seja, ele não é livre. Fica atento a isso, tá? Ele é desenvolvido e comercializado pela Microsoft e requer uma licença paga, tá? Então nós podemos dizer que o código-fonte do Windows, ele é fechado, não é aberto, tá? O código-fonte do Windows, ele é fechado, não é aberto. Professor, o que é o código-fonte? Código-fonte é o seguinte, ó. Todo programa de computador,
ele é desenvolvido baseado em uma linguagem de programação, tá? Então, o Windows, como ele é um programa de computador, ele foi desenvolvido baseado em uma linguagem de programação, que é uma linguagem que trata ali, né, que fala ali, tá? Como é que esse programa foi escrito? É uma espécie de receita. Então, tem lá um conjunto de instruções que funciona como se fosse uma receita que diz como esse programa foi criado, tá? O problema é que a receita do Windows, ela não foi liberada. Ela não é liberada, ela não está disponível, você não tem acesso, você não pode saber como ele foi criado, está protegido sobre os direitos autorais, o código-fonte é fechado. Quando o software é um software livre, por exemplo, a exemplo aqui do Linux, o código-fonte dele é aberto. Você baixa o software, você tem um arquivo executável para instalar o software e tem acesso também ao código-fonte. Mas o software proprietário não tem acesso, o código-fonte é fechado. É mais ou menos assim, ó. Esse código-fonte você não tem acesso e ele está protegidozinho aqui, ó. Tá? Tem uma espéciezinha aqui de cadeado, ó, onde você não vai ter acesso, tá bom? Tá protegido, ó. Você não vai ter acesso ao script que desenvolveu, que criou o software, tá bom? Beleza. Ele não é case sensitive. O que é que significa dizer que o Windows não é case sensitive? Se nós estivéssemos em uma aula de Linux, eu ia dizer para você, o Linux, ele é case sensitive. Ele é case sensitive. Mas o Windows não é. O que é que significa isso? Dizer que o Windows não é case sensitive significa dizer que ele não sabe diferenciar, né? Ele não sabe ter a percepção de diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, tá? Ele não tem essa percepção. Eu vou te dar um exemplo. Ó. Os sistemas que cadastram senhas. Quando você vai cadastrar uma senha dentro de um sistema, se você cadastrar a senha com letra maiúscula e na hora de fazer a autenticação, você cadastrou com letra maiúscula, aí na hora de entrar no sistema, né, depois de ter cadastrado, se você digitar a senha com letra minúscula, o sistema vai dizer, ó, essa senha está errada, está incorreta, você digitou errado, tá? Por quê? Porque o sistema ele sabe ter essa percepção de diferenciar quando que a letra é maiúscula e minúscula. Então, o Windows não sabe. Como o Windows não sabe diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, porque para ele é tudo a mesma coisa, então nós vamos dizer que ele não é case sensitive. O Windows não é case sensitive, ele não sabe diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Perfeito? Beleza. Sistema de arquivos. Aqui eu quero que você extraia principalmente essa informação. Ó. Qual a informação, professor? Eu quero que você extraia que o sistema de arquivos do Windows é o sistema de arquivos NTFS. NTFS. Tá, mas o que é o sistema de arquivos? O sistema de arquivos é responsável por organizar e armazenar os dados no disco. Então, o sistema de arquivos é um conjunto de regras que dizem como os dados vão ficar alocados dentro dos setores do seu disco, dentro da sua memória, tá? Então, o sistema de arquivos que organiza o disco quando você instala o Windows, ele é chamado de sistema NTFS, tá? Se cair na prova dizendo que o sistema de arquivos do Windows 11 é o FAT, tá errado, não é o FAT. Se cair na prova dizendo que o sistema de arquivos do Windows 11 é o EXT, tá errado, o EXT, né, é do Linux, tá? Então, o sistema de arquivos padrão do Windows 11 é o NTFS. É um conjunto de regras que dizem como os arquivos vão ficar alocados no disco quando você instala o Windows, tá bom? E, ó, além disso, o sistema de arquivos, ele também determina, é ele que rege as regras de como você vai acessar um arquivo e quais são as permissões que você tem de um arquivo, tá? Então, olha só o que o NTFS faz, olha só, olha aqui, ó. O NTFS é o sistema de arquivos padrão do Windows 11. O que é que ele permite? Ele permite dar para o usuário um controle de permissões. Como assim um controle de permissões de segurança? É ele quem vai dizer, por exemplo, ó, lembra que você pode criar várias contas de usuário? Aí você cria um usuário A, cria um usuário B, cria um usuário C. É ele quem vai dizer, ó, esse usuário aqui ele só tem permissão de leitura. Ele só pode ler um determinado arquivo. Esse usuário B aqui, ele tem permissão de controle total. Ele pode fazer tudo o que ele quiser dentro de um arquivo. Esse outro usuário aqui, ele só tem permissão de executar o arquivo. Ele não pode nem ler o conteúdo. Tá vendo, então? É o sistema de arquivos que dita essas regras. No sistema de arquivos NTFS, você consegue gerenciar todas essas regras, dizendo
quais são os usuários e o que eles podem acessar, tá certo? Então essa é a importância do NTFS. Em versões anteriores, quando você tinha o FAT16, o FAT32, existia uma série de restrições. O NTFS ele veio para trazer permissão de arquivo, ele veio para trazer processo de criptografia, você consegue agora criptografar os arquivos para proteger os seus arquivos contra acessos de estranhos, coisa que em versões anteriores, em sistemas de arquivos antigos que o Windows tinha, não era possível. O Windows, para você ter uma ideia, existia uma limitação tão grande que em versões, em sistemas de arquivos diferentes, nos mais antigos, você não conseguia nem trabalhar com arquivos muito grandes, porque o disco não reconhecia esses arquivos. Agora não, o NTFS ele consegue manipular arquivos gigantescos, tá? Então, olha só, o NTFS ele permite fazer compressão de arquivos, inserir criptografia nos arquivos, ele dá suporte a arquivos gigantescos, ó, até 16 exabytes. E ele ainda dá a possibilidade de recuperação de erros. Um arquivo, por exemplo, que apresentou uma falha, um comprometimento, um corrompimento, ele ainda consegue recuperar. Eu não sei se você lembra ou se você chegou a utilizar computadores mais antigos, os sistemas operacionais, nas versões de sistema de arquivos antigos, eles não tinham essa possibilidade de recuperar falhas e erros em arquivos. Aí volta e meia, quando você tentava abrir um arquivo, estava lá o arquivo com um monte de letrinhas, tudo diferente, todo corrompido, né? Então, acontecia com muito mais frequência essa questão de arquivos corrompidos. Hoje não, o NTFS ele consegue recuperar erros, falhas que acontecem dentro dos arquivos exatamente para evitar esse corrompimento de arquivos, tá? Então, o que é que eu quero que você extraia daqui? Que o sistema de arquivos padrão do Windows é o sistema de arquivos NTFS, beleza? Bora lá, avançando, ó. Conhecendo a área de trabalho. A nossa área de trabalho é a principal área, é a principal tela assim que a gente liga o computador. Ligou o computador, a gente já se depara com essa tela principal. É nela, é na área de trabalho que eu vou conseguir organizar os meus arquivos. Geralmente a gente coloca na área de trabalho os arquivos que a gente usa com mais frequência, né? As pastas que a gente usa com mais frequência, os atalhos dos programas que a gente acabou de instalar no computador. Então a gente organiza a área de trabalho de acordo com o nosso perfil, tá? Então a área de trabalho é a nossa tela principal. Quando você faz o logon do seu usuário dentro do Windows, você já dá de cara com essa tela principal, que é a área de trabalho. Lembrando que a área de trabalho ela também pode ser chamada de desktop, tá? Então você pode organizar arquivos, pastas, atalhos, tudo dentro da sua área de trabalho, tá certo? Aí, ó, na área de trabalho você encontra ícones, você tem ali os ícones, os botões de programas que você instalou, tá? Você pode ter atalhos também, ó. Na área de trabalho você encontra a barra de tarefas, ó. A barra de tarefas é uma barra que ela pega todo o percurso inferior da minha área de trabalho. E ela tem ali os ícones dos programas que estão em execução, ela tem o botão do iniciar, tá certo? Então veja só, a área de trabalho é a tela principal da interface gráfica, que aparece logo após o logon. Ela funciona como o centro de operações do sistema. Ela é usada para facilitar a organização de ícones. Você pode colocar seus ícones que você mais utiliza, os ícones dos programas, os arquivos mais usados, os atalhos criados e as pastas mais acessadas, tá? Então ela é a tela principal, tá? Não é tela secundária, é a tela principal, perfeito? E na área de trabalho, lembra, você encontra a barra de tarefas, tá? Então tudo isso você encontra ali na sua área de trabalho. Você pode organizar seus ícones de programas, os seus arquivos. Se uma questão de prova disser assim, ó, na área de trabalho eu não posso colocar arquivos, guardar pastas, tá falso. Eu posso guardar arquivos, guardar pastas, guardar atalhos. Na área de trabalho eu tenho a barra de tarefas com o botão do iniciar. Então é a tela principal, a nossa tela inicial, assim que a gente liga a máquina, perfeito? Beleza. Então vamos lá, ó. Avançando, ó. Nela eu encontro a barra de tarefas. A barra de tarefas, por padrão, ela fica na parte inferior da área de trabalho. A barra de tarefas no Windows 11 ela vem centralizada. Ó. Perceba que ela não está no cantinho, ela vem centralizada, ela vem no centro. Mas eu posso alterar para trazer ela mais para a esquerda, tá certo? Porém, nas configurações da barra de tarefas, é possível alterá-la para deslocá-la para a esquerda, tá? A barra de tarefas apresenta os botões de miniaturas dos programas que estão em execução. Professor, quais são os programas que estão em execução? Programa em execução são os programas que eu abro no meu computador. Então, se eu abrir a janelinha do WhatsApp, ó, eles ficam todos aqui, ó, nessa área da barra de tarefas, tá? Beleza? Então tá aí, ó. E, além disso, ela também pode exibir os ícones que tenham sido
fixados pelo usuário. Bora lá? A barra de tarefas, ela pode ser dividida basicamente em 4 partes. A barra de tarefas tem o botão iniciar, tem os ícones fixados, tem a área de notificação e tem o botão de mostrar a área de trabalho, tá bom? Ó, professor, qual é a área de notificação? A área de notificação é essa área aqui, ó. É a área que exibe os ícones que estão notificando alguma coisa dentro do sistema operacional. Professor, por que essa área ela é chamada de área de notificação? Ela é chamada de área de notificação exatamente por quê? Porque ela notifica. Quando você conecta, por exemplo, o seu computador na tomada e bota ele para carregar, ela vai notificar que a bateria está em processo de carregamento. Quando você conecta um fone de ouvido, ela vai notificar que você conectou um fone de ouvido. Quando você conecta um webcam, um microfone, ela vai notificar que tem um webcam e um microfone conectado. Ela vai notificar a data, vai notificar a hora. Nessa área de notificações, por que é chamada de área de notificações? Porque ela fica o tempo todo exibindo essas notificações do sistema operacional. Inclusive, na área de notificação, também vai aparecer ali atualizações. Quando o sistema operacional tiver alguma atualização, vai aparecer o ícone de um balãozinho ali, tá certo? Então, é para isso que a área de notificação funciona, tá bom? Beleza, vamos resolver questões. Vamos lá. Olha aí essa primeira questão, vejamos o que ela diz. Na área de trabalho do Windows, o componente que apresenta um conjunto de botões correspondentes aos programas que estão em uso no momento, denomina-se, qual é o componente da área de trabalho que mostra os botões dos programas que estão em uso? É a barra de tarefas. Gabarito tem C. Segunda questão. O Windows é um sistema operacional para computadores desenvolvido pela Microsoft. Existem várias funções principais do sistema operacional Windows. Assinale a alternativa incorreta. Então, quer saber o ícone errado? O item errado, tá? Item A. Ser responsável por organizar e gerenciar todos os arquivos do computador? Correto. Lembra da máxima. Qual é a máxima? Qual é a máxima do sistema operacional que a gente diz? A gente diz que o sistema operacional ele consegue gerenciar todos os recursos do computador. Então, ele consegue controlar tudo dentro da máquina. Controlar arquivos, controlar pastas, controlar programas, controlar hardware, tá? Ele controla tudo. Então, tá correto, item A. Nós estamos buscando o item errado. B. Ele oferece uma interface gráfica amigável, com ícones, janelas, menus e barra de tarefas? Correto. Lembra, o Windows é um sistema operacional predominantemente gráfico, mas também tem a parte com recursos de comandos de texto, tá? Próximo. C. O único propósito do Windows é gerenciar os softwares que operam no computador. Não, ele consegue gerenciar tudo, não é só os softwares. Então esse é o nosso gabarito. Ó. Lembra? O Windows ele consegue controlar todos os recursos do computador. Beleza? Então entendeu? D. Incluir recursos, ele inclui recursos de segurança para proteger o computador contra malwares e vírus. Correto. Inclusive, o Windows 11 ele tem os próprios recursos de segurança, que é o firewall do Windows, né? Ele tem um próprio firewall, ele tem um próprio antivírus, né? Que é chamado de o Microsoft Windows Defender, tá certo? Que é um conjunto de aplicativos ali que funcionam como firewall e também como antivírus, tá? A gente vai comentar isso mais à frente em mais detalhes, tá? Próximo item, ó. Item é: o Windows é responsável por gerenciar os componentes de hardware do computador. Correto. Professor, o item E está realmente correto? Tá. Porque o item E ele não está restringindo. Se o item E restringisse assim, ó, o Windows só controla o hardware, aí estaria falso. Porque ele controla o hardware, controla o software, controla todos os recursos do computador. Então, vamos avançar? Bora lá, avançando. Ó. 3. Conforme Veloso 2017, a plataforma Microsoft Windows é um sistema operacional de rede que é considerado como sendo do tipo, multiusuário, beleza, mas monotarefa não. Monousuário, não. Multitarefa até tudo bem, mas monousuário deixou o item errado. Multiusuário e multitarefa. Gabarito tem C. Próximo. Na área de trabalho, é a tela principal do sistema operacional Windows, em que é possível colocar ícones, acessar aplicativos e visualizar arquivos e pastas. É o espaço de trabalho virtual, onde são realizadas suas tarefas diárias no computador. Em certo computador com Windows 10, os aplicativos abertos, tais como browser, editores de textos, planilhas e documentos em PDF, impossibilitam a visualização rápida da área de trabalho, gerando assim o transtorno de minimizar as diversas janelas até que todas as aplicações saiam da tela, para que o usuário possa visualizar novamente a área de trabalho. Esse problema pode ser resolvido com teclas de atalho de teclado. As teclas, quando pressionadas juntas, levam para a área de trabalho imediatamente,
sem a necessidade de minimizar as janelas abertas. Assinale-as. Ó, aqui é o seguinte, ó, nós vamos comentar também, ó, mais para frente, mas eu já deixei a dica para você aqui, ó. Existe uma tecla de atalho para você visualizar de forma rápida a área de trabalho. Qual é a tecla de atalho? É o botão do Windows mais a tecla D, tá? Independentemente, você pode ter ali várias janelas abertas. Imagina que você abriu o navegador de internet, o Word, o Excel, o PowerPoint, você tem 4 janelas abertas. Então, estão as 4 janelas abertas, mas você quer visualizar rapidamente algo que está lá na área de trabalho? O que é que você vai fazer? Ao invés de ficar minimizando janela por janela, de um por um, você pressiona o atalho Windows mais D e ele joga essas janelas para trás e exibe a área de trabalho. Então, o Windows mais D é a tecla de atalho para exibir a área de trabalho ou ocultar a área de trabalho. Se você pressiona uma vez, ele exibe a área de trabalho. Se você pressiona mais uma vez, ele oculta a área de trabalho e volta a mostrar as janelas. Então, vamos lá, ó. Qual é a tecla de atalho para exibir a área de trabalho? Vamos ver, ó. É o botão do Windows, mais a tecla D, ó. Gabarito, item D. Perfeito? Show de bola, tranquilaço. Então, é isso. Tamo junto, um forte abraço, valeu e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!